Hoje a gente vai falar com a psiquiatra doutora Lívia Penteado, que é também psicoterapeuta familiar, vai conversar aqui com a gente o que as famílias, né, podem fazer nesse período de crise. A doutora Lívia está aqui no Zoom comigo. Doutora, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bom? Boa tarde, Alexandre. Sim. Legal, muito obrigado. A doutora Lívia. Doutora, nesses meses aí, a gente está entrando no 6º mês já de quarentena, de isolamento, e a gente tem ouvido aí, visto notícias, pessoas relatando depressão, inclusive crianças, né, os idosos também. De que forma que a família pode colaborar para evitar esse tipo ou amenizar esse tipo de problema? Obrigado, viu, doutora? O que eu percebi, que é o que você começou dizendo, né? O aumento de transtorno mental, doença psiquiátrica. Tanto pessoas que tinham alguma predisposição têm piorado, né? Quem já era ansioso já fazia algum tratamento, e muitas pessoas que não tinham começaram com alguns sintomas, né? E aí a família, e depende muito do ambiente familiar, né? Então, se a família previamente, se as pessoas já conviviam muito bem, já tinham uma harmonia, eu tenho conversado, né, com diversas famílias, meus pacientes e as pessoas da comunidade, as pessoas não têm tido problema, mas quem já tinha uma situação de estresse, né, de dificuldade de convivência, dificuldades ali no ambiente familiar, isso se agrava por conta da convivência muito próxima, das dificuldades financeiras, né, de todo mundo estar à flor da pele. Então, eu acho que se todo mundo buscar conviver melhor, né, ter diálogo, tentar olhar principalmente também os mais frágeis, que são os idosos e as crianças, né, estar atento para eles, que existe uma ideia de que idoso e criança não têm doença psicológica e psiquiátrica, e isso não é verdade, eles têm sim, tanto quanto nós jovens, né, tanto quanto o adulto. Sim. E como identificar na criança esse tipo de problema, doutor? Até porque, eu vou até aproveitar o gancho aí que eu usei na abertura, a gente está no Setembro Amarelo, mês de combate e conscientização sobre o suicídio, e ontem a psicóloga que a gente conversou relatou a situação, inclusive de crianças pequenas, né, tentando suicídio. Como as famílias podem identificar uma criança com essa tendência ou com esses pensamentos suicidas? Oi, doutora, a senhora está me ouvindo? Acho que a gente perdeu o contato aí com a doutora Lívia Penteado, psiquiatra, está conversando com a gente A sobre... imagem está um pouco lenta para mim, não sei se eu posso falar, se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo sim, doutora, pode falar, a gente está no ar, estamos ao vivo aqui. Tá, Eu pergunto... é que o sinal ficou um pouquinho fraco da internet. Ok. Então, o melhor jeito é você notar a alteração do comportamento. Para isso, você tem que estar atento, né? Então, observar como é que é o jeito da sua criança, do seu adolescente, e ver se tem uma alteração de comportamento. Que, assim, uma depressão numa criança ou no adolescente não é igual no adulto. Não necessariamente vai ficar melancólico, triste. Ele pode ficar irritado, ele pode ficar briguento, ele pode ficar isolado. Uma criança pequena, ela pode se morder, se agredir, se arranhar, né? Alguma coisa desse tipo. Ou os adolescentes, é muito comum ter movimentos de se arranhar às vezes com algum objeto, né? De fazer cortes superficiais nos braços. E isso nunca deve ser entendido como uma coisa, é da idade, não. Isso indica algum sofrimento, tem que ser conversado. As crianças também estão sofrendo com o isolamento social, com o distanciamento dos amigos. É importante conversar com elas sobre isso, né? Justamente sobre isso, além desse isolamento, a gente tem uma ausência aí de sol, de exercício físico e até uma alimentação mais desequilibrada. De que maneira isso colabora para algum tipo de transtorno ou até uma tristeza, uma depressão?
Eu acho que a gente perdeu o contato aí com a doutora Lívia Penteado. Acho que a conexão com ela não está muito bacana. Vamos tentar Ouvindo, você tá me restabelecer, ouvindo? mas a doutora está falando aqui sobre os problemas psicológicos, psiquiátricos aí durante a pandemia. A senhora me ouve, doutora? Te ouço e te vejo. Posso falar? Você tá me ouvindo? Vamos lá. Então, assim, a falta de rotina atrapalha muito o comportamento de criança, né? Então, não ter muita estimulação, né? Então, se fica comendo muito salgadinho doce, fora de hora, etc. É lógico que eu entendo que os pais muitas vezes estão trabalhando no home office e com as crianças em casa fazendo escola online, então tá complicado, né, manter. Mas, assim, a alteração da rotina, da alimentação, tudo isso interfere, pode deixar o sono mais agitado, com insônia, né, prejudica o rendimento escolar. Então, o máximo que for possível manter uma rotina com o que era antes, melhor, né? E não é necessário também ficar com dó e querer ficar dando muita alimentação, para compensar a angústia da criança, ficar dando muito doce, muita besteira. Isso não é necessário. Tem que tentar manter a rotina, né? Manter a atenção com elas. Eu acho que isso ajuda muito já, porque elas estão sofrendo justamente pela falta de rotina. Questão de jogo, computador, de que maneira isso pode ser prejudicial para uma criança, para um adolescente? Qual o tempo, o limite aí que uma criança poderia ficar na frente de uma tela e como convencê-la a sair de uma tela? O quanto os pais vão ou não conseguir convencer as regras do computador tem muito a ver como que a família convence sobre as regras do todo. Então, se já há uma dificuldade de regras para horário de alimentação ajudar em casa, o computador vai ser mais uma dificuldade. Então, acho que é mais uma questão de regras gerais, não focar na questão do computador. Agora, é lógico que o quanto cada família acha correto é algo para ser conversado, mas o que eu não acho saudável, né, que eu vejo muito comum, é não ter um horário para dormir, não ter um horário limite, e você vê crianças pequenas em dormir 10, 11, meia-noite no horário de adulto, né? Ou adolescentes que trocam o dia pela noite, joga até 5 da manhã, dorme, acorda às 7, assiste aula, depois dorme a tarde inteira. É muito importante estar atento ao que está acontecendo dentro do jogo. Então, existem muitos jogos que têm salas de bate-papo, que tem violência, que tem racismo, que tem ofensas bem severas e os jovens sofrem e às vezes não vão contar para os pais. Eu atendo vários jovens que eles estão no mundo à parte, no quarto deles, os pais acham que o filho está ali, na verdade está numa sala de bate-papo, está virando a noite e ninguém sabe o que está acontecendo. Acho bacana tomar café da manhã junto, almoçar junto, perguntar, conversar, tentar entender o que eles estão jogando, com quem que eles estão jogando, né? Com as crianças também, controlar o uso. Pois é, muitas vezes está ali só fisicamente, né? A mente está do outro lado do mundo. Voltando à questão do Setembro Amarelo, do suicídio, qual o papel da internet em pensamentos negativos para crianças e adolescentes? O quanto valores externos vão pesar na educação ou no psicológico, né, daquela criança ou adolescente, depende o quanto que os pais estão influenciando. Se tem muita convivência, se tem pouca convivência com os pais, pouco diálogo por conta de trabalho ou por conta de alguma característica da família, eles não vão ter muita informação ou muita opinião dos pais, eles vão ficar muito influenciáveis por amigos, por terceiros, né? Então, eu acredito que se a família for sólida, conversar, tá sempre estimulando, passando os valores, o jovem vai conseguir fazer um discernimento do que é bom e o que não é, e os pais sempre perguntando o que eles estão vendo, o que eles estão conversando, eles vão conseguir ajudar o filho a fazer uma triagem. Olha, não é porque todo mundo da sua escola está praticando essa brincadeira X da internet, teve uma que uma vez viralizou, que eles passavam uma rasteira no colega, tinha gente que caía, tinha trauma de crânio. Então, se os pais estão sempre conversando, vão saber que isso está acontecendo e vão poder intervir, né? Ou criança pequena, em jogos de computador que às vezes tem até infiltração de adultos, com tendência até a estimulação sexual de crianças pequenas, os pais vão conseguir intervir e saber e proteger, né? Então, acho que tem que estar sempre... eu não acredito muito nisso, assim, que o mal vem de fora e consegue corromper totalmente. Se você plantou o seu jardim,
se você está ali junto, está botando seus valores, não é uma coisa pontual que vai deturpar toda uma personalidade que você moldou ao longo de anos. O problema é eles ficarem, hoje em dia, todo mundo trabalhando muito, né, com pouco tempo para estar dentro de casa, conversando, e isso aqui acho que é o principal que atrapalha. Estrutura familiar é tudo. Doutora, para a gente finalizar aqui, questão do idoso, né? Os idosos são os que têm talvez mais sofrido aí junto com crianças que não podem sair. Os idosos, principalmente aqueles que já viviam sozinhos, né? Mas tinham uma vida normal, saíam para passear, vai na farmácia, no mercado, e muitos acabaram ficando reclusos nesse período. Como isso afeta o psicológico do idoso e também, inclusive, o próprio físico? Como trazer de volta agora esse idoso à normalidade nesse período aí que a gente tem visto uma flexibilização maior da quarentena? Eu vejo o sofrimento gigante. Eles usavam também muito o ir ao médico, aos profissionais da saúde, como ter um pouco de socialização. Solidão, as pessoas não acham que é bobagem. Solidão pode gerar um nível de estresse que leva à depressão, né? Então, é muito importante você manter, nem que seja ligação online para os idosos da sua família, tentar visitar com proteção na medida do possível, né? Tentar manter um vínculo, trazê-los o mais próximo possível da convivência, mesmo que seja por telefone, dá uma ligadinha todo dia, porque faz muita diferença. Isolamento social leva à depressão, principalmente se esse idoso tiver problemas de saúde, sabe? Aquela pessoa que já tem dificuldade de enxergar, de se locomover. E cuidador em casa não é família, é diferente. Por mais que, às vezes, tem gente que tem a sorte de ter um profissional que tem até um vínculo afetivo, mas na maioria dos casos é um vínculo profissional, não é a mesma coisa, né? Sim. Que seu filho te ligar, o neto. É bem delicado para os mais velhos. Tá certo, gente. Eu conversei com a psiquiatra Lívia Penteado, ela é psicoterapeuta familiar também. Falamos um pouquinho de consequências psiquiátricas aí do isolamento. Doutora, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, fala o que a senhora quiser aí. Eu sempre, toda reportagem eu termino falando a mesma coisa, não precisa ter medo de psiquiatra. Se existe um sofrimento e uma dúvida, ou você quer tirar uma dúvida sobre o seu estado psicológico ou de um familiar, agendar uma consulta para uma avaliação, uma triagem. Isso não quer dizer que você vai sair de lá com uma doença psiquiátrica, com uma receita, com um tratamento. Não, isso não é uma realidade. Você vai para uma consulta e dizer, olha, eu estou notando essas alterações de comportamento em mim, no meu filho, ou no meu pai, no meu avô, e eu gostaria de uma avaliação para saber se é um estresse, se é uma depressão, como é que a gente pode agir nesse momento. E não minimizar. Acho que cuidado é sempre melhor pecar pelo excesso de cuidado, né? Do que pela falta. Deixa ver e se piorar a gente leva. Não, vamos fazer um trabalho preventivo. Pois é, muita gente tem acho que dois tipos de pensamento. Uns que falam, isso é frescura, vai passar. E outros, se eu for num psiquiatra, vão falar que eu sou louco, vou sair de lá com um monte de remédio. Não é bem assim, né? Sim, e aí eu vejo os pacientes correndo para outros médicos, neurologista, cardiologista, para tratar coisas que do psiquiatra tratar, né? Pânico, depressão, ansiedade, fobias, né? Então, o psiquiatra, quem menos prescreve remédio que gera dependência é o psiquiatra, porque a gente conhece e tem um cuidado. Sabe Né? com Então, o que está mexendo, né? É uma fama muito ruim que a gente tem que se livrar. Tá certo, gente. Tá aí a psiquiatra Lívia Penteado, psicoterapeuta familiar também, dando dicas bacanas aí. Se você tá com um probleminha em casa, procure o seu psiquiatra, procure o seu terapeuta, que quanto antes, melhor. Doutora, muito obrigado, viu? Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, Alexandre. Boa tarde. Muito obrigado, doutora Lívia Penteado, psiquiatra, falando aqui com a gente.